estudar a palavra em duas personagens bíblicas, que é Ezequias e Manassés, né? Uma história de um pai e de um filho, falando sobre alerta e esperança. No período do Antigo Testamento, no período dos reis, quando você lê ali o livro de reis, começa em Samuel, Crônicas, os profetas, nós vemos que durante 400 anos, foram 400 anos de monarquia, muitos reis se levantaram, né, e seus filhos tomavam seu lugar, isso no reino de Judá. E é interessante que a Bíblia relata que a maioria esmagadora desses líderes, desses reis, eram pessoas más. Embora eram conhecidos como povo de Deus, eles não serviam a Deus, não honravam a Deus nas suas vidas, nas leis, né, na forma como governavam, nem nas suas famílias. E isso vai tendo uma influência, porque o próximo, né, da geração também era um rei que era mau, que fazia, como a Bíblia coloca, o que era detestável ao Senhor, que aborrecia o Senhor. E Ezequias, ele se tornou um desses reis, depois que o seu pai Acaz morreu. Acaz reinou por 16 anos, e a Bíblia diz lá em 2 Reis, capítulo 16, verso 3, que Acaz andou nos caminhos dos reis de Israel, e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. É como assim, Deus purificou, e ele foi lá e estragou tudo. E Ezequias, ele sucede Acaz, que é o seu pai, esse rei tão mau, que até queimou um filho. Ele sucede aos 25 anos de idade, e ele vai reinar por 29 anos. Só que Ezequias, ao contrário do seu pai, ele fez o que agrada o Senhor. Olha o que a Bíblia diz, em 2 Reis 18. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. E o Senhor estava com ele, e era bem-sucedido em tudo o que fazia. Ezequias, apesar de herdar um reino idólatra, a casa de Deus destruída, a miséria espiritual por todos os lados, a Bíblia está dizendo aqui que ele foi um líder ousado, que destruiu tudo aquilo que não agradava o Senhor, e instituiu um reinado de paz, um reino onde Jesus está no Antigo também, tá, irmãos? Mas é muito complicado de explicar. Mas Deus, né, estava reinando através do reinado dele. Então, ele fez totalmente o oposto. Aqui nós já podemos aprender uma grande lição que Deus quer nos mostrar através da vida de Ezequias. Que o ambiente em que vivemos não precisa determinar quem seremos. Vocês estão prestando atenção nisso? O ambiente em que vivemos não precisa determinar quem seremos. Porque Ezequias, a despeito de tudo que já tinha acontecido no avô, no bisavô, o seu próprio pai, ele decidiu que ele seria um rei diferente, que ele andaria com Deus. E ele teve uma relevância muito grande na história de Israel. Tem um momento do seu reinado em que acontece algo tão espetacular, que é citado no livro de 2 Reis, de Crônicas do profeta Isaías. O mesmo relato repetido em 3 livros da Bíblia. Tamanha a relevância que ele teve para a glória de Deus. Lá em 2 Reis 18 ainda diz, não deixem o rei Senaqueribe, do Império Assírio, que era a grande potência da época, que já tinha levado o reino de Israel, que era o reino do norte cativo, não conseguiu levar o reino do sul, que era menor, que era frágil, por causa da postura de Ezequias. Às vezes a gente pensa, eu sou tão pequenininho, não aguento essa situação. Mas olha o que aconteceu através de Ezequias. O rei Senaqueribe, para intimidar o povo, para desencorajar. Sabe aquelas pessoas que vêm desencorajar, que falam uma palavra, você está todo animado, vem, te destrói, te derruba. Ele fez dessa forma, tentando minar a confiança. E ele diz, não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz, com certeza o Senhor nos livrará. Essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, assim diz o rei da Síria. Façam paz comigo, ou seja, faz paz com o inimigo. E rendam-se. Escolham a vida e não a morte. Não deem ouvidos a Ezequias,
pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nosso Deus nos livrará. Era uma ameaça real de uma grande potência, muito maior do que eles. Mas olha a postura que Ezequias tem diante das afrontas, das ameaças da vida. Olha como ele se comporta no capítulo 19 ainda de 2 Reis. Ao ouvir as ameaças do rei da Síria, o rei Ezequias rasgou as suas vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor. E olha o que ele fez, ele orou ao Senhor. Ele não saiu enfrentando o Senaqueribe, nem tentando convencer o pessoal de que era o contrário. Ele não fez isso. Ele foi para o templo, que no Antigo Testamento era a presença de Deus, a habitação de Deus. E ele orou ao Senhor. Olha a oração que ele faz: Senhor, Deus de Israel, que reina em seu trono entre os querubins. Só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras de que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. É verdade, a realidade é essa. Às vezes você está dentro de uma realidade terrível. Mas quando nós cremos em Deus, nós contrariamos as realidades desse mundo, amém, irmãos? E ele fala: atiraram os deuses deles no fogo, os destruíram, pois não eram Deus verdadeiro, eram apenas madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele. Agora, esse pedido, essa oração, ela tem um propósito. Salvar para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor, és Deus. Tem um propósito. Quando Deus age, quando Deus nos dá milagres, nos ajuda nas causas impossíveis, tem um propósito. É para que Ele seja glorificado, para que Ele seja honrado. Ezequias nos ensina o zelo por Deus, amor em primeiro lugar a Deus, propósito de revelar a grandeza, a soberania de Deus. Mesmo Judá sendo insignificante, se você continuar lendo a história, você vai ver que Deus agiu de tal forma que aquele grande exército, Senaqueribe voltou, com a cabeça baixa para o seu império. E o povo de Deus prevaleceu. Agora, junto com a fama de Deus, do Deus Todo-Poderoso, começou a correr, a fama de Ezequias também, por causa de tudo isso, começou a se tornar notória. E olha lá no capítulo 32, verso 23. Muitos levaram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Preste atenção, ele estava indo bem, não caiu nos pecados dos seus pais, seus avós. E aí acontece um outro episódio na vida dele. Sabe aquele ponto crucial na nossa vida, que dá uma guinada, que acontece algo assim, que mexe muito com a gente? Aconteceu com Ezequias. Lá, ainda no Reis, diz: por esse tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e disse: o Senhor Deus diz, ponha as suas coisas em ordem, porque você não vai sarar. Apronte-se para morrer. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou assim: ó Senhor Deus, lembra que eu tenho te servido com fidelidade e com todo o coração, e sempre fiz aquilo que querias que eu fizesse. E aí ele chorou amargamente. Isaías saiu do quarto em que o rei estava, mas antes que tivesse passado pelo pátio central do palácio, o Senhor lhe disse: volte e diga o seguinte a Ezequias: eu, o Senhor Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas, e vou curá-lo. E daqui a 3 dias você irá até o templo. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Mais 15 anos. E Ezequias foi curado, como Deus prometeu, assim como o profeta diz. E como Deus prometeu, ele viveu mais 15 anos. E eu poderia dizer assim para vocês: terminou a história dele, depois de 15 anos ele morreu. E ele serviu ao Senhor, foi uma bênção. Mas infelizmente a história dele teve realmente uma guinada. Não terminou assim.
Lá no capítulo 32, verso 25 diz: mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade que foi tratado. Não correspondeu. Todas as vitórias, bênçãos, está muito evidente que foi por causa da mão poderosa de Deus sobre a vida dele. Mas ele chegou a um ponto em que ele não mais viveu dessa forma, mas ele começou a se tornar orgulhoso. Depois no capítulo 32 ainda diz: possuía Ezequias muitíssimas riquezas e glória. Deus lhe dera muitas riquezas. Deus lhe dera. Foi Deus que deu todas essas bênçãos, essas vitórias para ele. Mas quando os governantes da Babilônia enviaram uma delegação para perguntar-lhe acerca do sinal miraculoso que havia ocorrido no país, Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia no seu coração. Quantas vezes a gente tem, como diz aí os atletas, né, a bola está, né, Francisco, está quicando para o gol e a gente chuta errado. Um grande povo foi lá para ver o sinal miraculoso que aconteceu. E ele perdeu a oportunidade de glorificar a Deus. A Bíblia está dizendo aqui que Deus pôs à prova o seu coração. E quando Deus o pôs à prova, ficou claro que ele tinha se tornado orgulhoso, soberbo. Ele não teve o pecado da sua geração, do seu pai, não foi influenciado por aquelas coisas. Mas ele teve outros pecados, o pecado do orgulho. E aí, se você for lendo a história, ele confundiu inimigo com amigo, ele quis se exibir, ele se tornou soberbo, parou de enxergar com os olhos de Deus, ficou cego para a orientação de Deus. E aqui tem uma segunda lição que Deus nos ensina através de Ezequias. O orgulho nos torna alvo fácil do inimigo. Cuidado, o orgulho nos cega. O orgulho vai fazer com que você deixe de depender de Deus. O orgulho nos torna alvo fácil do inimigo. Observe aqui o capítulo 20. Isaías perguntou: o que foi que eles viram no palácio, quando veio essa delegação? E o rei respondeu: viram tudo, tudo. Abriu as portas para o inimigo. Não houve nada nos depósitos que eu não lhes mostrasse. Então Isaías disse ao rei: o Senhor Deus diz que vai chegar o tempo em que tudo aquilo que está no seu palácio, isto é, tudo que os seus antepassados ajuntaram até hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará nada. Alguns dos seus próprios filhos serão levados como prisioneiros e feitos eunucos para trabalhar no palácio do rei da Babilônia. O rei Ezequias entendeu que essa palavra do profeta, que isso queria dizer que durante a vida dele haveria paz e segurança. Por isso disse: a mensagem do Senhor que você me deu é boa. Irmãos, o que tem de bom aqui? Ele está falando de uma desgraça que vai acontecer, porque a Babilônia iria vir e tomar tudo, saquear tudo, destruir o seu povo. E ele está dizendo: bom, isso aí vai acontecer depois que eu morrer. Então essa mensagem é boa, né? Por enquanto estou em paz. É isso que ele disse. Olha o que o orgulho fez com ele, a cegueira. Certamente ele tinha filhos. Ele tinha o povo de Deus para liderar e ele não ficou preocupado com isso. Ele só pensou em si. Pessoas que só pensam em si, que são egoístas, são orgulhosas, trazem prejuízos para suas próprias famílias. Vivem a vida desenfreada do jeito que quer, querendo conquistar, querendo exibir o que conquistou. Esquecem da mão que derramou sobre eles. E só atrai desgraça para o futuro, não deixa um legado de bênção. A Bíblia está nos alertando aqui, através desse homem. E aconteceu conforme Deus falou. No capítulo 36, queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram também os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada foram levados para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do rei da Pérsia, até que o outro império se levantou. Eu queria colocar mais algumas lições aqui através de Ezequias, que nós aprendemos.
Nunca seremos bons o suficiente para andarmos sozinhos. Esse é um alerta de Deus. Nunca nós vamos estar prontos, nós somos bons. Não, já caminhei bastante, já li bastante a Bíblia, agora eu dou conta. Nunca. Só Deus conhece toda a trajetória da nossa vida. Amém, meus irmãos? Só Deus. Ai de nós, se nós formos lutar com as nossas armas, na nossa força. Nós nunca vamos poder dizer, já tenho 20 anos de igreja. Já tem 15 anos que eu leio a Bíblia, já conheço de cor. Não adianta ser 90% fiel. Nós precisamos ser 100% fiéis. E fidelidade, ser fiel, tem a ver com duração, com durabilidade. Não é uma porção aqui, eu fui fiel nesse momento. Não, é durabilidade, é extensão da nossa vida, é até o fim, é completar a carreira, como disse o apóstolo Paulo. Ou seja, 100% quer dizer correspondendo à vontade de Deus, conhecida até o momento, e isso a cada dia. Nós nunca vamos poder andar sozinhos. Tem uma frase que vai estar para você aí que diz: permanecer é o maior segredo da vida cristã. Vamos falar bem juntos, todo mundo? Permanecer é o segredo. Nunca vai chegar esse dia, esquece, que você vai dizer, estou bom, sou melhor que esse que começou agora. Nunca. Inclusive a Bíblia fala, que os últimos serão os primeiros. A gente tem que tomar cuidado com isso, com essa falsa segurança que às vezes vem no nosso coração. Uma outra lição, a quarta lição: não confunda misericórdia com merecimento. Não confunda misericórdia de Deus, graça de Deus, compaixão de Deus com merecimento. O que vem da misericórdia não é mérito. Não é mérito. Deus olhou para aquela oração sincera das lágrimas de Ezequias, e Deus teve misericórdia, concedeu mais 15 anos de vida, mas foram os piores anos da vida dele. Até aquele momento, ele agradou o Senhor, mas esses 15 anos de vida foram os piores anos da sua vida. Todos os erros registrados na vida de Ezequias aconteceram nesses 15 anos de bônus que foi concedido a ele pela misericórdia de Deus. Porque ele confundiu misericórdia com merecimento. Ele começou a se tornar orgulhoso. Nós temos que tomar cuidado, porque essa confusão pode nos fazer sentir que somos superior ao outro, que somos mais espirituais que o outro. Pode nos fazer baixar a guarda. Olha, Ezequias, recebeu tantas bênçãos. E aí o que acontece? Se tornou confiante demais. Alguns podem se tornar tão confiantes ao ponto de achar que não precisam mais orar. Você tem uma vida de oração diária? Alguns podem se achar tão orgulhosos, confiantes, confundir misericórdia com merecimento, que podem deixar de ler a Bíblia. A palavra de Deus, o manual de instrução, enquanto estamos nesse mundo. Não leem mais a Bíblia, ou leem de vez em quando. Alguns se tornam tão confiantes, merecedores, que acham que não precisam estar num culto toda semana, se aquecer aí na fé, com os irmãos, num grupo pequeno. Olha aqui o grupo pequeno, do Francisco, tem vários aqui do grupo pequeno da Vida Kelly. A família de Deus, estava falando para Jennifer, Jennifer? Uma família que você ganhou agora. Família que é o corpo de Cristo. Nós precisamos disso, irmãos. Nós não podemos nos tornar tão confiantes, achando que nós não precisamos servir a Deus, que nós não precisamos uns dos outros. E foi isso que aconteceu com Ezequias. Ele achou que estava num outro nível. E aí ele desperdiçou esse tempo de misericórdia que Deus concedeu a ele. Todos nós somos iguais. Amém, irmãos? Todos. Não tem ninguém melhor num alto nível, outro no baixo nível. Todos nós. A cruz de Cristo nos nivela. Nós todos somos salvos pela graça, pela misericórdia de Deus. Não tem merecimento. E nós temos que andar sempre nessa graça. Uma quinta lição: você não se conhece até que seja provado. Cuidado com o excesso de confiança. Se nós olharmos, por exemplo, um capacete,
pessoa que vai andar de moto, um pneu para o carro, um carrinho de bebê. São todas essas coisas e muitas outras coisas tão importantes para a preservação da vida. Por isso eles passam por testes. Tem um Inmetro, tem testes, né, para ver qual é o limite. E o limite é verificado através da prova, para saber se esses itens prestam. E a nossa fé, ela também muitas vezes é provada porque nós estamos no mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, no mundo tereis aflições. A nossa fé é provada a todo tempo e nós somos testados. Não está no telão, mas o apóstolo Pedro, ele fala na primeira carta, capítulo 1, verso 7, que a provação, na provação, faz com que nós sejamos mais preciosos do que o ouro, que é passado pelo fogo, que é refinado. Que quando somos aprovados na provação, a nossa fé é mais preciosa do que o ouro. Então, a provação, as lutas, embora são coisas desse mundo, por causa do pecado, Deus é o Deus que reverte o mal em bem. É o Deus que transforma tudo isso para nos fortalecer. E aí nós vemos casamentos que se rompem cedo demais, que nunca deveriam se romper. Nós vemos situações que acabam, que terminam com o projeto de Deus, com o propósito de Deus, quando nunca deveriam ter terminado, porque não foram aprovados na aprovação, não foram refinados. Às vezes nosso amor por Deus, pela sua obra, é vencido por coisas tão pequenas como uma preguiça, como, né, a internet, ou um comodismo, ou outras coisas. Nós já somos derrubados ali logo por um negócio tão pequeno, né? Tem provações que são muito maiores, mas às vezes a gente é derrubado por poucas coisas. E temos que tomar cuidado, porque os testes, as provações desse mundo, não são só nos períodos difíceis. Vocês estão vendo aqui que Ezequias, ele passou no teste das dificuldades, da escassez, do mau exemplo do pai, dos inimigos atacando, da doença. Ele venceu tudo isso. Ele não passou no teste da fartura. Ele não passou no teste de ser colocado lá em cima, de ser reconhecido, da fama. E aí nós temos que entender que chova ou faça sol, Deus tem que ser o mesmo para nós. A nossa vida cristã tem que ser a mesma, amém, irmãos? Porque não tem a ver com as circunstâncias, tem a ver comigo e com você. Como aquela frase famosa, as circunstâncias não mudam as pessoas, elas apenas as revelam. Então, na provação, nós vamos revelar, né, como que Deus está dentro do nosso coração. A mensagem de Ezequias para nós é de alerta. Os nossos grandes feitos do passado não abonam os erros atuais e do futuro. O segredo da vida cristã é permanecer até o fim. Deus não funciona por crédito e débito. Ouviram isso? Deus não funciona por crédito e débito. Não é assim que Ele nos vê. Todos os créditos e débitos foram cravados lá na cruz de Cristo. Foram cravados lá. A sexta lição que nós aprendemos através de Ezequias é que devemos planejar como desejamos terminar. Planeje como deseja terminar. Essa também é uma grande lição. É um alerta para mim e para você que somos cristãos, que andamos com Deus. Não adianta começar bem. Não adianta correr bem quase todo o percurso. O que importa é correr bem e terminar bem. Porque você pode ter andado fiel a Deus por 20 anos, 40 anos, como eu falei. Mas se você não permanecer, se você não alimenta a sua fé, você vai pôr tudo a perder. Você terá corrido em vão. O Novo Testamento fala sobre esse alerta de correr em vão. O apóstolo Paulo. Então, esse pai aqui, né, o Ezequias, a mensagem dele para nós é alerta. Alerta. Está andando com Deus? Permaneça. Lembra de planejar como você quer terminar. O apóstolo Paulo fez isso.
E às vezes a gente está correndo uma boa carreira. Ele falou, eu corri a carreira da fé. Mas ele falou uma outra frase: eu completei a carreira. Eu guardei a fé até o fim. Às vezes nós estamos correndo muito bem, mas nós temos que planejar terminar dessa forma. E não ficar pelo caminho, como a gente sabe que muitos ficaram. Então que a história de Ezequias gere temor no nosso coração, para que nós possamos perceber esse alerta de Deus nessa manhã. Agora, para terminar, eu quero falar do filho, do Manassés. O Manassés, ao contrário do pai, né, muito ao contrário, ele traz uma mensagem de esperança. E eu pensei nessa pregação, principalmente por causa do batismo que nós tivemos. Depois de 15 anos de bônus que Ezequias teve, ele gerou um filho. Nesses 15 anos, ele gerou um filho que subiu no seu lugar quando ele morreu, subiu ao trono. Ezequias reinou 29 anos. Manassés nasceu nesse tempo, e a Bíblia diz no capítulo 21, verso 1, Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Seu pai reinou 29, ele reinou 55 anos. Começou com 12 anos. E, embora Ezequias tivesse servido ao Senhor antes dos 15 anos de bônus, depois ele mudou. E o que aconteceu? Manassés, ele conviveu com o pai só nesse período. Ele não conheceu aquela influência maravilhosa do pai andando com Deus. Então, aqui é um alerta: nossa arrogância, nosso orgulho, a sua autarquia, ela pode criar monstros. Ela pode estar gerando aí dentro de casa, pode estar gerando no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, pode estar gerando monstros. Olha o que a Bíblia diz em 2 Reis 21. Manassés fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequias havia demolido. Também ergueu altares para Baal e fez um poste sagrado, como fizera Acabe, rei de Israel. Esse Acabe aqui foi terrível, ele começou a imitar tudo que não prestava. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, altares idólatras dentro da casa de Deus, do qual Deus tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médios e espíritas. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira de Deus. O pior rei que Israel teve foi Manassés, o pior. E para ajudar, foi o reinado mais longo. De todos os 400 anos de reinado, esse rei foi o que reinou por mais tempo, 55 anos de duração. A história conta que aquele profeta Isaías, que foi uma bênção na vida do seu pai, que o profeta Isaías, que é o profeta mais messiânico que tem na Bíblia, que profetiza a vinda de Jesus até a cidade que Jesus nasceria. A história diz que Manassés cerrou o profeta Isaías ao meio. Ele foi muito mal, muito mal. Capítulo 33 diz: o Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas ele não deram atenção, nem o rei nem o povo. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, aquele Assíria, que tinha sido vencido pela oração. Contra eles, os comandantes do exército da rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. Ele foi levado de forma humilhante. Que triste, irmãos, que tragédia. Olha o filho que Ezequias gerou. 55 anos de liderança trágica, de influência má sobre as pessoas. E da mesma forma como eu falei de Ezequias, eu poderia dizer que a história de Manassés termina assim. Um rei mau, que teve o que merecia porque era malvado, foi preso para o cativeiro, com coisa no nariz, puxando igual um animal.
Mas mais uma vez a história nos surpreende. Nosso Deus é extraordinário, irmãos. Nosso Deus é um Deus de misericórdia. Ele é maravilhoso. Olha o capítulo 33. Em sua angústia, Manassés buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido de forma que o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Restituição, a misericórdia de Deus. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, as imagens que havia colocado, bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo e em Jerusalém, jogou-os fora da cidade. Então restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá, o povo, que servisse o Senhor, o Deus de Israel. No finalzinho da vida, olha que coisa linda. Uma conversão verdadeira, uma conversão genuína. E a gente sabe que é verdadeiro, porque quando você tem um arrependimento verdadeiro, quando Deus age na vida de uma pessoa, acontece restituição. Há uma mudança no comportamento. A pessoa não tem medo de voltar atrás, de quebrar tudo aquilo de mal que tinha feito. Há evidências claras na vida da pessoa de que houve uma conversão. E nós vemos aqui no texto que eu li claramente isso, tudo que foi sendo mudado. Um verdadeiro arrependimento, depois de um longo período de maldade. Então, tem algumas lições aqui em Manassés também. Primeiro, o perdão de Deus é maior que o nosso pecado. Isso aqui está muito claro. Os 50 anos de maldade, aí você podia falar, nossa, mas isso aqui... Tem uma música que eu gosto demais que fala que o braço de amor do nosso Deus é maior do que a distância que nós percorremos. A distância contrária a Ele. É maior. O braço de Deus nos alcança. O perdão de Deus é maior que o nosso pecado. E nesse momento aqui da história de Manassés, se em Ezequias nós pensamos mais em nós como cristãos, nessa parte aqui de Manassés eu quero que você pense naquilo que é impossível, naquilo que você pensa que não tem mais jeito, pessoas que, isso aí não tem mais jeito não, já cansei. Ou às vezes na sua própria vida, um vício, uma situação de pecado. Manassés nos ensina que tem jeito sim, irmãos. Não tem impossíveis para Deus. O perdão de Deus é maior que o nosso pecado. Se nós como cristãos não crermos nisso, então nós não somos cristãos. Aquelas pessoas terríveis que os jornais mostram todos os dias, assassinos, pervertidos, pedófilos, corruptos, espancadores. Manassés fazia parte dessa gangue. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o perdão de Deus foi maior que o seu pecado. E ele foi alcançado, porque maior que a grandeza da maldade, foi a grandeza do amor de Deus. Irmãos, Deus tinha perdão para Manassés. Deus tem perdão para qualquer pessoa. Não olhe para uma pessoa pensando que ela não tem jeito, que ela é impossível. Não olhe para o seu filho com desesperança se ele está num caminho ruim. Não olhe para o seu cônjuge com desesperança. A mensagem de Deus aqui para nós hoje é esperança. O perdão de Deus é maior do que qualquer pecado. Deus, poderíamos dizer assim de uma forma bem simbólica, tem coração mole. Quando Ele vê um verdadeiro arrependimento. No Salmo 51, verso 17, diz: um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Jamais. Deus se alegra, Deus tem prazer num coração quebrantado e contrito. Sabe por quê? Porque o perdão de Deus é tão grande, que Ele transforma o miserável pecador em outra pessoa. Vocês viram aqui testemunhos? E ao longo da história dessa igreja, quantos testemunhos? Não existe pessoa irrecuperável. Não existe. E eu tenho certeza que Deus trouxe pessoas aqui hoje, que ficam pensando, em um ou outro aí que é irrecuperável, que não tem jeito. Até usando uma palavra aqui mais, crentez, nosso Deus é o Deus das causas impossíveis.
Não duvide do poder que a cruz de Cristo tem quando entra no coração de uma pessoa. Talvez você está considerando já uma cura impossível, uma recuperação, uma libertação, a salvação de alguém impossível. Deus te trouxe aqui hoje para dizer, não tem nada que não possa ser recuperado. Não tem pessoa irrecuperável para mim. Eu posso. Eu gosto de pensar que Manassés, ele reinou 55 anos, porque Deus estava esperando, Deus estava perseguindo, Deus estava persistindo para que ele se arrependesse. E ele teve uma vida longa, porque lá no finalzinho, ele se arrependeu. E o perdão de Deus o alcançou e o transformou. Uma outra lição. O arrependimento muda o nosso destino, mas nem sempre altera os danos. Eu achei importante mencionar esse ponto aqui, porque embora a mensagem de Manassés seja de esperança, ela não é um incentivo para nós ficarmos pecando, para nós fazermos tudo o que nós queremos. Amanhã eu dou um jeito, amanhã eu acerto isso. Isso seria muito infantil, imaturo da nossa parte pensar assim. Porque, em primeiro lugar, você não sabe qual será o fim da sua vida. Para que procrastinar? Para que não acertar as coisas com Deus? Se Ele é o melhor, se Ele tem vida abundante. Segundo, porque Deus, Ele perdoa. Mas muitas vezes as consequências não podem ser alteradas. O mal que a gente fez afetou já outras pessoas, teve consequências. Então essa mensagem de esperança não é um incentivo para a gente fazer coisa errada e depois a gente se voltar para Deus. A Bíblia diz que o filho de Manassés, Amon, ele foi terrível como pai, ele foi assassino. Ele foi, em apenas 2 anos, foi tão terrível que ele foi assassinado. Só reinou 2 anos o seu filho, olha que tragédia. Capítulo 21 diz, e ele fez o que o Senhor reprova como fizera Manassés nos seus anos de vida, consequência do seu pecado. Fez como seu pai, imitou seu pai em tudo, abandonou o Senhor e não andou no caminho do Senhor. Que triste. Essas consequências não puderam ser mudadas. E uma última lição. O coração é a chave que move a mão de Deus. É o coração. Não são as obras, embora os frutos são evidências, muitas vezes, do coração, mas é o coração. Deus, mais do que ninguém, enxerga o coração de uma pessoa. O olhar de Deus vai direto para o coração. Ontem a gente estava no Happy Day, uma delícia lá com um monte de criança. Então a gente abraça para tirar foto, a gente faz pose, a gente sorri, né? Vocês sabem disso, as selfies. Quando a gente vai tirar foto, a gente faz pose, a gente muda o exterior. A gente tira foto do que está do lado de fora. Mas Deus fotografa o nosso coração, irmãos. A foto que Deus tira é de dentro, é do coração. O coração, ele é a chave. Vocês viram nessas 2 histórias que as palavras de uma oração são validadas pelo motivo do coração. Nos 2, quando eles oraram com sinceridade, quando houve uma entrega aqui dentro, Deus agiu de uma forma tremenda na vida desses homens. Porque Deus vê o coração, Deus vê aquela oração que está lá dentro. Deus conhece a nossa intimidade. Nas 2 histórias, tanto do pai quanto do filho, fica claro o poder de uma oração que flui de um coração sincero. Nós podemos falar com o nosso Deus. Não importa se você está no templo, como estava Ezequias, quando ameaçado por Senaqueribe, ele orou e Deus deu uma grande vitória. Não importa se você está no leito da enfermidade, como Ezequias, que ele só teve força para virar para a parede e chorar amargamente. Não importa se você está preso, se você está numa circunstância que você não consegue nem se mover, como estava Manassés, algemado, uma circunstância impossível, não importa. São 3 situações diferentes aqui, mas que houve um coração sincero, uma oração sincera, e que Deus atendeu as 3. Não importa.
Porque o coração é a chave. Tudo o que importa é onde está o seu coração. Quero encerrar aqui, dizendo, Deus está te encorajando, como cristão. Cuidado com o seu orgulho. Não solta da mão de Deus. Não pense que você está com a bola toda. Não é conhecimento, mas é vida. Não pense que Deus te abençoou porque você merece. É misericórdia, é graça. Vamos andar com Deus, irmãos. Vamos perseverar até o fim. Vamos planejar como a gente quer terminar, como fez o apóstolo Paulo. Amém, irmãos? E aqui, em Manassés, eu quero que a gente pense agora em causas impossíveis, pessoas que antes pensávamos que eram irrecuperáveis, mas que o Carlos, a Jennifer, nossos adolescentes aqui vieram trazer essa mensagem, são os nossos Manassés hoje. Trazendo uma mensagem tão forte aqui, de que Deus transforma qualquer situação, que Deus recupera, até aqueles que a gente pensa que são irrecuperáveis. Eu estava na entrevista com o Carlos, conversando ali com ele, várias vezes ele com lágrimas nos olhos, do poder. Eu falei, Carlos, o que eu coloco no testemunho? De tudo isso aqui que você me contou, o que eu posso colocar? Que a gente quer, às vezes, respeitar, né, a privacidade da pessoa. Ele disse para mim, pastora, coloca tudo. Não foi, Carlos? Coloca tudo. Eu quero que as pessoas saibam o que Jesus fez na minha vida. Eu falei, mas você não está jurado de morte, alguma coisa assim, né? Vou colocar ali, ele falou assim, pastor, não tem medo de homens, não. E nós falamos sobre o temor a Deus, temer a Deus. E eu já falei com o Carlos, nós vamos continuar andando com ele, com a Jennifer. Deus vai usar muito esse casal para a glória dele. Eu falei para ele, você era líder do tráfico lá, você tinha estratégia, você era bom. Mas a grandeza da maldade agora está sendo transformada na grandeza de Deus. Porque agora vai ter estratégia, vai ter liderança, né? Até falei da sementinha do mal, né? Que vai pegando gente lá, que vai começando. Agora ele vai pegar gente que está começando na fé. Ele vai trazer pessoas para Cristo. Nós vamos começar um grupo pequeno lá na casa dele, nas quintas-feiras, já nessa semana. O Davi e a Kelly, né? Eles são donos do bebê, então eles vão continuar ali com eles. Uma vez foi feito o grupo lá, ele trouxe 30 pessoas no grupo. Irmãos, não duvide do poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Deus te trouxe aqui hoje, eu quero que você ore agora. Nós vamos encerrar orando, né, por sua vida, pelo renovo de Deus, para você planejar como você quer terminar com Deus, para ir para a eternidade, depois ver Ele face a face, para não ficar na beira do caminho. Mas também eu quero que você ore pelos outros, por pessoas irrecuperáveis, por pessoas do ponto de vista humano, por pessoas que você quer ver um milagre de Deus acontecendo. Quem sabe um filho, quem sabe um cônjuge. Deus nos convoca hoje para fazer essa oração. Amém, meus irmãos? Então feche seus olhos agora, nós vamos encerrar orando por isso.